baixinho, bem baixinho. Isso. Lucas. Só os instrumentos por enquanto, só os instrumentos, aleluia. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Só um pouquinho mais de retorno para mim, Pete, por gentileza. Obrigado, hein? Lucas, capítulo 15. A partir do verso 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se comoveu de íntima compaixão, e correndo-o, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu com são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele estava livre. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho. Você é filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Em tua casa, ó Pai, ao lugar. Sou filho
Obrigado, queridos. Eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui nesta manhã para louvarmos o nome do Senhor. Que bom estarmos aqui para adorarmos ao santo e bendito nome do Senhor Jesus. Saiba, o Senhor já te esperava. Ele já te esperava. Quando você adentrou aquele portão, aliás, quando você estava se preparando para subir à casa do Senhor, Ele já estava te esperando, e Ele tem o melhor para você nesta manhã. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que bênção, nós poderíamos já celebrar a ceia e ir para casa, porque o Espírito Santo tem operado neste lugar. O Espírito Santo de Deus tem operado nesta igreja. Esta igreja tem visto a glória de Deus nos últimos tempos. Esta igreja tem visto o manifestar de Deus nos últimos tempos, neste lugar. E olha, Deus tem muito mais. Isso é só o começo. Deus, Ele vai muito além disso. Deus, Ele tem muito mais para nós. Aleluias. Podemos assentar, amados. Podemos assentar. Que bênção, eu não tinha combinado com eles isso, não combinei. Haja vista que o Espírito Santo, ele direciona as coisas, né? Então ele direciona, esta igreja, ela está sob a direção do Espírito Santo de Deus. Não havia combinado com eles, mas aprove a eles cantar este louvor, aprove este texto, aprove esta manhã nas nossas vidas, amém? Se nós observarmos, irmãos, os últimos cultos aqui, Deus, Ele tem trabalhado muito na identidade das pessoas, na identidade da igreja, os louvores cantados, as palavras ministradas. Nós vemos assim que Deus, Ele tem mostrado quem realmente a igreja é. Ele tem dito, tem mostrado que a igreja é livre, que você é filho, que você é chamado por Ele para vencer, não para ser um derrotado, mas para vencer, porque Cristo já venceu por nós. E Deus, Ele tem trabalhado na identidade da igreja nesses últimos dias. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma palavra interessante, irmão, uma palavra interessante, que é a palavra insatisfação. Guarde essa palavra aí um pouquinho. Insatisfação. Porque pessoas que têm crise de identidade, geralmente são pessoas insatisfeitas, que não estão contentes com nada, mas aqui, nessa igreja, Deus tem operado de forma milagrosa, de forma grandiosa, que as pessoas têm sido transformadas neste lugar. E a insatisfação é um assunto importante, porque ele tem causado um estrago muito grande na vida de determinadas pessoas. Pessoas que, de repente, estão em uma posição elevada, ou estão em uma condição boa, mas não estão satisfeitas com aquilo, porque estão, de repente, passando por alguma crise na sua identidade. E é interessante nós observarmos que esta palavra, a insatisfação, ela vem desde antes da criação do homem. Lúcifer, não contente, não satisfeito com a sua posição de querubim ungido, a Bíblia diz que ele era querubim ungido. O profeta Ezequiel, capítulo 28, no versículo 11, ele diz assim, no versículo 12, aliás, a parte B ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeição em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e sardônia, e topázio, e diamante, e turquesa, e ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fosses criado foram preparadas,
tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele era ungido, querubim ungido, perfeito, mas a insatisfação que estava nele fez com que ele desejasse ser maior do que Deus, assentar no trono da glória de Deus, fez com que ele desejasse a glória de Deus para si. E então ele é lançado para a terra. Jesus disse: eu via Satanás descer como um relâmpago. Ele foi lançado, e ele perdeu a sua posição de querubim ungido, a anjo caído. E se nós observarmos, amados, curiosamente nós veremos que essa insatisfação, ela vem sendo plantada, ela foi plantada no coração de Eva, lá no Éden, fazendo com que ela desejasse comer o fruto, dar ao seu marido, ao seu esposo, pecando contra o Senhor, trazendo condenação para a raça humana. E se nós continuarmos olhando para a Bíblia Sagrada, nós veremos que este mal, ele veio assolando vidas, e ele continua até os dias de hoje, porque se você de repente olhar ao seu redor, na sua vizinhança, ou onde você trabalha, se você olhar do seu lado, você vai ver que há alguém que de repente esteja passando por alguma dificuldade, porque ora estava em uma posição tranquila, ora tinha um salário abençoado, ora tinha um cargo abençoado, um casamento abençoado, mas de repente ficou insatisfeito com aquilo. De repente a insatisfação veio ao coração e ela acha que de repente, não tem problema fazer esse negócio, não vai ter problema, dar essa escapadinha aqui, não vai ter problema. Não vai ter problema. Saiba que Satanás, ele está à espreita, procurando alguém para tragar, procurando alguém para devorar. Então, tome cuidado, meu querido. Se nós observarmos, nós vamos ver que há pessoas que estão passando por isso. E quantas delas, irmãos, estão em uma posição, de repente, segura dentro da igreja, estão em segurança, sendo pastoreados, sendo alimentados pela palavra de Deus, mas não satisfeitas com isso, querem ir lá no mundo, querem ir para fora, buscar outros recursos, buscar outras soluções para a sua vida, achando que o mundo tem algo de bom a oferecer, achando que o mundo, Satanás, tem algo que vai sustentá-la, que vai ajudá-la. Pelo contrário, o que o mundo oferece, o que o mundo nos oferece é perdição, é derrota, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele nos oferece vida, Ele nos deu vida, e vida em abundância, e esta vida Ele te oferece nesta manhã, Ele te oferece. Então, tome cuidado. Você que está em casa, olha aqui para mim. Como que está o seu coração? De repente você não tem vindo à casa do Senhor por determinada ocasião ou situação que aconteceu. O Senhor tem o melhor para você. Tire a insatisfação do seu coração e busque ao Senhor. Essa palavra é uma palavra um tanto delicada, porque eu tenho sim que estar satisfeito com Deus, com as coisas do Pai, mas eu não posso estar satisfeito com o pecado, com a vida de pecado que eu estou levando. Então, de repente você se encontra assim nesta manhã. Eu desafio você a dar um passo de fé e ver o Senhor mudar a sua história. Aleluia. Quantas pessoas de repente estão bem, mas por causa desta insatisfação no coração, entraram em um negócio que trouxe dívidas,
entraram em um negócio embaraçoso. Porque foi exatamente isso, irmãos. Se você observar, foi exatamente isso que levou esse jovem a tomar essa decisão. Neste texto de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a seguir, que nós lemos, nos fala acerca de um rapaz, aliás, de um homem que tinha 2 filhos. Jesus contando esta parábola, era a sua 3ª parábola que ele já contava, para que os fariseus entendessem o propósito da mensagem. Aliás, vamos voltar um pouquinho atrás, no capítulo 15, no versículo 1 diz assim, que chegavam a ele todos os publicanos para ouvirem a palavra de Deus. E então os fariseus começam a murmurar, dizendo: olha, esse aí come com pecadores, esse aí está comendo com pecadores, senta e come com pecadores. Começaram a murmurar acerca de Cristo. Então Jesus, ele começa a contar algumas parábolas, ele conta 3 delas. A primeira, ela é a parábola da ovelha perdida. Depois a parábola da dracma perdida. Preste bem atenção, nós não vamos entrar muito em detalhes, porque o nosso tempo é curto. A ovelha estava perdida aonde? Fora da fazenda, no deserto. A dracma estava perdida aonde? Dentro de casa. E então, para unir essas 2 parábolas, ele conta uma terceira. Ele diz: certo homem tinha 2 filhos. Então o mais jovem, o mais moço, chega até o pai e ele diz: pai, dá-me a parte que me cabe da minha herança. Eu quero sair, eu quero ir ao mundão. E o pai então divide entre eles a herança. Haja vista que o filho mais velho recebeu um pouco mais. Segundo a tradição, o filho mais velho receberia 2/3 da herança. Mas, passado alguns dias, poucos dias, o filho mais novo ajunta tudo. Observe que ele pegou a herança e ainda ficou dentro da casa do pai. Olha o que ele trouxe para o coração desse pai. O pai tendo que olhar para o filho, olhar para ele, sabendo que ele ia partir, que ele ia embora, e ele teve que deixar. E então esse menino, esse jovem, ele pega a sua herança e ele parte, e ele vai para uma terra longínqua. Terra longínqua, amados, significa fora dos domínios de Israel. Ou seja, ele foi para o mundão. Ele foi para o mundão. Como dizia o nosso pastor, foi para o mundão velho sem porteira. E lá no mundo, ele gasta toda a sua herança, dissolutamente, ou seja, sem planejamento, sem consultar ao Senhor, sem se programar, sem consultar um economista, o presbítero Maurício. Ele gasta tudo, dissolutamente. E então, acabou o dinheiro. De repente, ele se vê em dificuldades. De repente, ele se vê passando por luta, por aflição, por causa de algo que ele mesmo provocou. E então, caindo em si, eu imagino que o Espírito Santo tocou a ele, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está falando com você neste momento, ouça a voz do Espírito, não tape os seus ouvidos, mas ouça a voz do Espírito neste momento. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se ele está apontando o pecado na sua vida, se ele está apontando o erro, aonde está o problema, não feche os teus ouvidos, mas ouça a voz do Espírito e tome uma direção, tome uma posição, porque o Senhor tem o melhor para você. Então ele, caindo em si, ele fala: peraí, os funcionários de meu pai têm tudo, tem comida em abundância lá na fazenda, e eu estou aqui perecendo, passando fome.
eu vou me levantar. Bom, eu vou até o meu pai, eu vou chegar até ele e eu vou falar com ele. Pai. Então ele começa ali a planejar, de repente, pai, eu sei que eu pequei contra o Senhor, contra o céu, contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E ele começa a planejar e de repente ele se levanta e ele vai em direção à fazenda do pai. Preste atenção. Ele planejou e executou. Quantas pessoas fazem planos de mudar de vida? Não, agora eu vou ser dizimista fiel. Não, agora eu vou ser um cristão verdadeiro. Agora eu vou me batizar. Agora eu vou fazer isso. Ei, não é o que você fala. Você é o que você faz. As suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Você é o que você faz. E ele se levantou e ele foi. Ele não ficou ali planejando mais um pouquinho, não. Ele falou, eu vou lá, eu vou fazer assim, assim, assado. E ele levantou e foi, cumpriu com a sua palavra. A casa do pai, amados. Na casa do pai ele tinha tudo o que ele queria. Na casa do pai ele tinha o que ele precisava. Mas ele preferiu ir para o mundo. Ele preferiu se aventurar fora da igreja. A casa do Pai simboliza a igreja do Senhor, a presença de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E quantas pessoas preferem estar fora da vontade de Deus, achando que elas têm a solução para os seus problemas? Quantas pessoas preferem andar longe da presença de Deus, porque colocam muitas vezes o homem no centro? Temos uma psicóloga aqui hoje, 2 psicólogas aliás. A ciência coloca o homem no centro. A ciência coloca o homem no centro, não é isso? E tem pessoas que têm colocado o homem no centro das suas vidas, achando que elas são capazes de se resolver por si próprias, e esquecem que são criaturas de Deus, que foram chamadas por Deus. Há pessoas que esquecem que quem tem que ser o centro da sua vida é Deus. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. A cruz tem que ser o centro das nossas vidas. A salvação em Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. E ali na casa do Pai ele tinha tudo, mas ele preferiu se aventurar por si próprio. Observe aqui, amados, que ele era filho, e ele sai da casa do pai. De repente ele perde esta identidade de filho, porque ele aceitou trabalhar como escravo. Olha a situação deste rapaz, um judeu, trabalhando para o ímpio, e ainda para piorar a história, cuidando de porcos. Observe que esta parábola que Jesus contou, ele tira todas as chances de restauração deste rapaz. Por ele mesmo não tinha mais jeito. Ele tira todas as chances de restauração deste rapaz. Mas o que nós observamos neste texto, amado, uma das partes importantíssimas deste texto, é que Jesus nos revela um Pai amoroso. Ele nos mostra um Deus misericordioso, que resgata o pecador, que tira do lamaçal e o faz assentar junto com os príncipes. Ele mostra um Deus poderoso, que tira do lamaçal e coloca os nossos pés firmados sobre uma rocha. Aleluia. Olha a situação deste rapaz. Pedir a herança para o pai,
Era como se ele estivesse dizendo: Pai, eu quero que o Senhor morra logo. Eu desejo que o Senhor, desejo que o Senhor já estivesse morto. Pedir a herança para o pai, antecipadamente, era desejar que ele já tivesse morrido. Então ele desonra o seu pai. Ele desonra o irmão mais velho, porque ele não podia tomar nenhuma decisão. Se o pai não estivesse presente, segundo a cultura, quem teria que decidir acerca do futuro dele era o irmão mais velho, se o pai não estivesse. Então ele desonra o pai, desonra o irmão mais velho, e desonra a tradição judaica. Porque isso, irmãos, era uma afronta para o povo judeu. Isso era considerado uma afronta para o judeu. Um filho desonrar o pai. Se você contar essa história para um judeu da gema, ele vai dizer: esta parábola, essa história é mentira. Por quê? Porque um filho não trataria um pai desta forma. Um filho não pode tratar um pai desse jeito. Isso é uma afronta para o judeu. Então observe aqui que para o judeu, para a tradição, não tinha jeito. Ele poderia ser penalizado. Esse jovem poderia ser levado até os anciãos e ser apedrejado, porque ele desonrou a tradição judaica também. Isso não seria tolerado. Mas houve um arrependimento genuíno na vida daquele rapaz. Houve um arrependimento genuíno. E a Bíblia Sagrada diz que há um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. O Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. E ele se arrepende, e ele volta para o pai, e ele vai caminhando em direção à fazenda. Ali em meio às sujeiras ele é tocado, e ele se levanta, e ele vai caminhando, e ele vai caminhando, e de repente o pai de longe o vê. O pai já estava esperando ele. O Senhor já esperava por você. O Senhor já esperava por nós. Nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus, estaríamos condenados à morte eterna. Mas o Senhor já havia preparado para nós algo sobrenatural. Se você está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para falar ao seu coração. Se você está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo te impulsionou e você veio para a casa do Pai para ouvir a voz dele, aleluias. E ele diz que você é escolhido dele, que você é filho amado, você tem uma identidade de filho, você é precioso aos olhos do Senhor, você é filho. De longe o pai o vê, e o pai corre ao encontro daquele rapaz, e ele abraça aquele jovem, ele abraça ele, porque segundo a história nos conta, irmãos, se ele apenas adentrasse a fazenda, ele poderia ser morto pelos empregados, porque por causa da desonra ao pai, ao irmão mais velho e à tradição judaica. Os empregados, os próprios empregados poderiam matá-lo. Então o pai, sabendo disso, corre ao seu encontro, abraça ele, beija ele. Então, agora, amados, agora é o momento dele falar aquilo que ele havia ensaiado, meus amados. Agora, neste momento é chegada a hora dele falar aquilo que ele planejou. Então ele começa, ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele dizer, trata-me segundo um de seus empregados, um dos seus escravos, o pai o interrompe.
Observe no texto que essa parte não existe nessa segunda aqui. Observe que o pai o interrompe e diz aos servos: tragam logo a melhor veste, tragam, vistam ele, limpem, vistam ele, tragam o anel, coloquem na mão dele, tragam as sandálias, vistam ele, calça a sandália nos pés dele. O que o pai estava querendo dizer é que ele era filho. O pai estava dizendo: você é meu filho, você não é meu empregado, você não é escravo, mas você é filho, precioso aos meus olhos. Igreja do Senhor, nós fomos chamados para filhos, para ser filhos, não para ser escravos do pecado, não para ser escravos do mundo, mas ser filho de Deus. O pai devolve a ele a sua identidade. Você não é escravo, você é filho precioso. E o pai coloca o anel na mão dele. O pai dá autoridade novamente para ele. Porque quando saiu de casa, perdeu, foi tirado o anel. Mas o pai estava devolvendo a autoridade. O pai estava devolvendo. Deus está te dando autoridade nesta manhã. O Senhor está te dando autoridade. Há um arrependimento. Há arrependimento no seu coração. O Senhor está te devolvendo a autoridade. O Senhor está te dando autoridade sobre esta situação. Não deixe Satanás escravizar você. Você é filho precioso aos olhos do Senhor. Agora observe aqui. Nós estamos falando ainda sobre identidade. Observe que o filho mais velho, aquele que ficou em casa, que não saiu para o mundão, ele observou, ele viu, ele olhava para o filho mais novo, para o seu irmão, como filho, realmente. Mas ele não se via como filho. Ele não olhava para ele mesmo como filho. Estava dentro da casa do pai, mas não se reconhecia como filho dele. Por quê? Ele disse ao pai: pai, eu te sirvo há tanto tempo. Ele se via como escravo. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus hoje, mas não vivem como se fossem filhos. A Bíblia Sagrada diz, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim que ele veio para os seus, judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho amado. Viva como filho. Viva na autoridade do Espírito Santo. Não deixe Satanás tirar a sua identidade. Aquele rapaz saiu de forma inadequada da casa do pai. O mais velho estava vivendo dentro da casa do pai, também de forma inadequada. E quando se faz isso, Satanás rouba a identidade. Satanás tira a identidade de filho. Ele diz: você é escravo, você tem que sofrer mesmo. Você é isso, você é aquilo. Mentira! Você é filho amado, escolhido por Deus. Você é filho precioso aos olhos santos do Senhor. E olha a sabedoria desse pai. Porque nessa ocasião, amados, o filho mais velho, quando ele chegasse em casa, ainda mais que havia festa, quando ele chegasse em casa, ele teria que chegar até o pai, reverenciá-lo e pedir a bênção para o seu pai. Quantos aqui ainda pedem bênção para o pai? Faz assim com as mãos, assim, ó. Eu ainda faço. Mãe, benção, mãe. Meu pai já é saudosa lembrança. Falo: benção, mãe. Quando eu vejo ela, eu chego até ela: benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Isso deveria ser a atitude dele, reverenciar o pai, pedir a bênção para o pai. Mas não, ele não entra dentro de casa, ele fica lá fora, murmurando. Ele fica no portão da igreja, murmurando. Mas ele não entra para cultuar. E olha a sabedoria deste pai.
a capacidade de amar que este pai tinha. Além dele ter que lidar com a situação do filho que saiu, ele teve que lidar com a situação do filho que estava dentro de casa, mas se sentia um escravo. E então, o pai não tinha a obrigação de ir lá fora até onde ele estava, mas o pai vai. Mas o pai vai ao encontro do filho mais velho. E ele diz: meu filho, o que está acontecendo? Pai, eu te sirvo há tanto tempo, o Senhor não me deu nem um cabrito para me festejar com os meus amigos. Mas esse teu filho aí desperdiçou tudo, o Senhor matou o bezerro cevado. O pai então olha para ele e diz assim: filho, o pai diz para você nesta manhã: filho, filho, filha, tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é teu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pai não tinha obrigação, mas ele foi ao encontro. Ele se humilhou e ele diz: filho, tudo que eu tenho é teu. Amados e queridos irmãos, assim nós estávamos, vivendo uma vida miserável, longe da presença de Deus. Assim nós estávamos, vivendo miseravelmente, quem sabe até dentro da própria igreja, condenados, longe do Pai. Havia uma sentença que era contra nós, havia uma cédula que era contra nós, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, em seu grandioso e rico amor, Ele enviou Cristo para nos resgatar. Ele veio ao nosso encontro e nos resgatou da maldição, nos tirou do lamaçal. O salmista diz no capítulo 40, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Preste atenção, você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para viver do escravo do pecado, você nasceu para ser livre, você nasceu para você ser livre, porque você é filho de Deus. Aleluia! Para nós partirmos para a Santa Ceia, quem sabe você olha para a sua vida, quem sabe você olha para a sua vida, e você diz: mas para mim não tem mais jeito. Ou de repente pessoas têm olhado e dito para você: não tem mais jeito, essa tua situação não tem mais solução. Talvez nós podemos ter cometido, amados, as maiores atrocidades que o homem pode cometer, e olhar para nós, achar que não tem mais solução. Se depender de você, de mim, não tem mesmo. Se depender de nós, não tem mesmo. Mas olha só, o Senhor diz, o profeta Isaías, em sua palavra, no capítulo 43, ele diz assim, no verso 25: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Para você de repente não tem mais jeito, mas para o Senhor tem, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que perdoa o pecado, é Ele que restaura aquele que está caído, é Ele que transforma, é Ele que muda a história. Então nós devemos ser gratos ao Senhor. Deixa a insatisfação de lado, seja grato ao Senhor. Devemos ser gratos, porque Ele nos perdoou e nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Isaías continua dizendo que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve nele, não houve engano em sua boca. Essa parte eu acho muito linda, esse versículo 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E esta é a parte que eu acho mais linda deste texto, que diz assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O que Isaías está dizendo aqui é que ele estaria olhando para esta igreja nesta manhã e dizendo: eis o fruto do meu sacrifício. Ele estaria olhando para o Noel, para o presbítero Ney, Edneuza, Everaldo, ele estaria olhando Valentim, ele estaria olhando Emanuel, irmão Luiz, ele estaria olhando pastor Dorival, pastora Nilda, ele estaria olhando: eis o fruto do meu trabalho. Ele está satisfeito nesta manhã com o fruto do seu trabalho, porque a Bíblia diz que ele verá e ficará satisfeito. Então ele está olhando para você, e o coração dele se alegra nesta manhã. Esta promessa se cumprir na vida dele. Se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça. Esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.